Muito bem, um grande abraço aos amigos do Facebook. Vamos começando aí a segunda entrevista do nosso blog, aqui o blog do Leandro Leite, né? O Leandro Leite Entrevista. Começamos ontem, né, com o Júlio César Green, jornalista esportivo, fundador da Futebol Esportes, e hoje mais um convidado especial. Vamos entrevistar Renato Marsiglia, né? Ex-árbitro de futebol e ex-comentarista da TV Globo. Então, primeiramente, Renato, boa noite e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Leandro. É um prazer enorme estar com você nesse bate-papo aqui, amigo, descontraído, né? Curtindo uma quarentena, essa pandemia, enfim, vida que segue, vamos que vamos, né? Pois é, aliás, essa é justamente a primeira pergunta. Como que está sendo a quarentena para você? Você está aí isolado na sua residência, né? Por quanto tempo, Renato? Eu moro em Porto Alegre e eu estive no Rio de Janeiro de 12 a 15 de março, porque eu tenho família no Rio, teve uma reunião de família lá grande, em Volta Redonda. Quando eu vim embora, dia 16, 17, estourou a coisa. Estourou, eu só saí de casa para ir no supermercado, isso já desde 17 de março, abril, mais 3 meses praticamente. Mas aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a coisa está mais ou menos sob controle. Então, nós estamos conseguindo, estou eu e a minha esposa só aqui, porque eu tenho um filho em São Paulo e o mais velho mora em Munique, na Alemanha, né? Casado lá, tem um neto. Uhum. Então, nós já estamos conseguindo sair, assim, digamos o quê? 3 vezes por semana eu pego o carro, saio, vou para uma região mais erma, assim, mais deserta, zona sul aqui de Porto Alegre, a região lá da Vila Assunção, Tristeza, Ipanema, lá tem praia de rio lá e calçadão. Então, lá tem muito pouca gente, quase ninguém andando pelas ruas. Pego um horário qualquer, porque, enfim, a minha atividade hoje é como professor da Fundação Getúlio Vargas, então eu posso, curso online, eu posso me organizar do jeito que me interessa, né? Então eu pego um horário assim, meio morto, 3 da tarde, 4 da tarde, não tem ninguém na rua, as pessoas ainda, enfim, ou estão trabalhando ou estão dentro de casa mesmo, e aí dá para dar uma caminhada de 1 hora, 1 hora e 10, para arejar a cabeça, para movimentar o corpo, e mais faço, como eu moro em casa, no apartamento, uma casa relativamente grande, então eu tenho pátio, eu tenho nos fundos, eu tenho uma peça que é uma churrasqueira grande que eu improvisei e fiz um local com aqueles colchonetes para fazer ginástica, pilates, tudo ali, com pesos, enfim. Então eu vou conseguir. Em casa você tem uma qualidade de vida melhor, no apartamento você fica mais trancado, né? Você fica mais sei lá, mais preso. A casa te dá um ar, te dá uma sensação um pouco melhor de liberdade, né? Então, tenho levado sem problema, sem Tranquilo, né? É a saudade do filho, que eu moro em São Paulo, e desde março eu não vejo. Ele morava em Londres, veio para o fim de fevereiro, veio trabalhar em São Paulo, sistema financeiro, e só nos falamos por FaceTime, né? Porque não conseguimos nos ver ainda pessoalmente. O outro já mora em Munique, também, na base, mas aí já eu vou 2, 3 vezes por ano lá, e iria agora em maio e setembro. Iria 2 vezes a Munique para ver meu filho, meu neto, mas ficou para uma outra oportunidade que a gente não sabe qual é. Muito bem. A gente, lógico, com essa quarentena, né, com esse problema aí do coronavírus, os jogadores de futebol treinando em casa, né, se preparando aí para a volta do futebol. A gente não sabe ainda quando vai voltar o futebol aqui no Brasil, mas de qualquer forma os jogadores vêm se preparando, né, e as emissoras de televisão vêm acompanhando. Como que é a preparação do árbitro de futebol? É a mesma coisa dos jogadores ou não? Bom, o árbitro ele tem uma, digamos assim, uma mecânica, né, de arbitragem, uma maneira de treinar um pouco diferente dos jogadores, enfim. Mas eu imagino, eu não falei com o Gaciba sobre isso,
mas que a comissão de arbitragem tenha passado um protocolo, digamos assim, né? Para eles observarem no sentido de manterem a atividade física. Se bem que na arbitragem, cada um cuida de si. Então, cada um cuida de si, cada um vai procurar a melhor maneira, né, de se manter fisicamente em atividade e no nível físico que lhe permita voltar sem maiores problemas quando o futebol retornar. É mais uma coisa individual, mas é provável que a comissão de arbitragem, eles têm preparadores físicos lá, tenham enviado protocolos para os árbitros, se bem que nós estamos em época de campeonatos estaduais, então isso é muito mais ligado às federações estaduais. Quer dizer, cada federação tem o seu dirigente, tem o seu diretor de árbitro, tem seus diretores, enfim, e tem a maneira de cada um ter a sua maneira de trabalhar. Um protocolo em Fortaleza, pelo clima, é diferente de Porto Alegre, né? Aqui nós estamos entrando no inverno, lá é verão o ano todo. Só para citar, o país é grande, o país é diferente. Então, as coisas têm que ser adaptadas ao local, né? E às circunstâncias de cada local. E sobre a volta do futebol aqui no Brasil neste momento, você é a favor ou não? Nós temos campeonatos estaduais ainda, né? Porque o Brasileirão era para começar em maio, não começa, não sei se começa tão cedo, se vai começar, né? Enfim, cada estado está tentando resolver a sua maneira. Aqui no Rio Grande do Sul, em que essa situação da pandemia está mais ou menos foi bem controlada, tanto pelo governador do estado, Eduardo Leite, como aqui em Porto Alegre, pelo prefeito Nelson Marquesan, e também algumas cidades do interior que tem clubes disputando jogos das séries A e B aqui, primeira e segunda divisão. Aqui no Rio Grande do Sul não há essa... Nós estamos com 300 mortos desde que iniciou. Quer dizer, é uma tragédia, 300 mortos. São 2 Boeings, mas, enfim, no nosso caso, nós temos 3.000, 4.000. Nós não estamos com problema de superlotação de leitos, né? O sistema de saúde não está estressado aqui, tem uma boa folga ainda. É provável. Hoje teve uma reunião do presidente da Federação Gaúcha, o Luciano Oxman, com o governador, talvez faça tudo numa cidade só, ou em 2, as rodadas que faltam, são 7 rodadas, mas no Brasil vai depender de cada lugar. Quer dizer, São Paulo é complicado, do jeito que está. Rio de Janeiro é muito difícil. Vai depender de... O país, como eu falei, o país é muito grande. Cada estado está tendo uma maneira diferente de lidar com essa pandemia. E, obviamente, vai lidar de uma forma diferente com o futebol também. Alguns talvez consigam terminar os seus campeonatos estaduais. Outros, eu tenho sérias dúvidas, né? O Campeonato Brasileiro é muito mais complicado, porque aí depende, inclusive, de malha aérea. A malha aérea nossa está extremamente... deve estar reduzida para 20%. No máximo. O aeroporto Salgado Filho aqui em Porto Alegre tinha 7, 8 voos diários para Porto Alegre, para São Paulo tem 1 ou 2. Né? E como é que faz para tirar um time de Porto Alegre e levar para Recife, para o Campeonato Brasileiro? Para Belo Horizonte, que obrigatoriamente tem que passar por São Paulo ou Rio para uma conexão, não um voo direto. Né? Então, aí é muito mais difícil. A logística é mais difícil. A CBF lançou um protocolo, lançou um documento com protocolos médicos, né? Para retorno do futebol, mas cada estado isso vai ter que ser avaliado, não pode ser avaliado pela CBF de uma forma global, porque envolve estados com realidades totalmente diferentes. Eu acho aí muito mais complicado. Eu acho que não é nem momento de se voltar. Como é que você vai fazer um jogo de futebol? As pessoas os jogadores vão vibrar, o torcedor em casa vai torcer, e aí bota no rádio e diz, olha, morreram 1.000 pessoas hoje no Brasil. Qual é o clima? A Alemanha está jogando. A Alemanha estabilizou. A Alemanha, o problema está praticamente resolvido. Não tem mais nada lá. Meu filho mora lá em Munique. Na Europa, a situação está praticamente sob controle. Está entrando num nível absolutamente, quase que de normalidade. Agora, aqui, do jeito que as coisas estão, com a quantidade de pessoas que morrem dia a dia, futebol é festa, futebol é confraternização. Que tipo de festa com confraternização vai ter?
num país que morre Verdade. 1.000 pessoas por dia. E ainda mais com portões fechados, né? Que também é muito triste. Você vai no estádio de futebol né, e sem torcida. Até no último jogo que teve aqui em São Paulo, né? São Paulo e Santos, a expectativa era do Morumbi lotado. Aí, lógico, por causa da crise, olha que estava no início ainda, né? Aí a federação decidiu os jogos fechados e foi muito melancólico aquele jogo. Por mais que dentro de campo o jogo foi legal, foi 3-2, né, para o São Paulo, ou seja, um clássico com muitos gols, mas o fato de não ter a torcida ainda assim foi uma partida melancólica, né? Então realmente não tem condições, como você bem disse, de voltar com o futebol nesse momento. Agora, mudando um pouco de assunto, Renato, como que foi a sua infância e por que você decidiu ser árbitro de futebol, né? Porque todo mundo fala assim, eu quero ser jogador de futebol, né? Você seguiu para o caminho de ser o árbitro, né? Então, por que qual foi o motivo dessa escolha? Na realidade, a minha porta de entrada no meio esportivo foi o basquete. Eu joguei basquete no Grêmio Náutico União. Depois quando entrei na faculdade, eu não conseguia mais treinar, porque trabalhava, fazia estágio na Faculdade de Economia da Universidade Federal. Então, eu ia aos sábados assistir jogos das categorias menores, infantis, para me encontrar com meus amigos do basquete, e aí me convidavam para apitar um jogo aqui, um jogo ali. Faltava árbitro. E aí eu apitava o jogo, aí comecei a gostar e me orientar. Eu fiz o curso e acabei sendo árbitro internacional de basquete. Eu apitei final de Pan-Americano em Porto Rico, Cuba, Estados Unidos. Apitei 2 finais de Taça Brasil de basquete, Sírio e Francano, em São Paulo, no ginásio do aeroporto, depois lá em Franca, em 78, 79. Apitei 5 campeonatos sul-americanos. E no Pan-Americano do Porto Rico, eu conheci o José Roberto Reit, que era árbitro do Brasil lá no Porto Rico, da FIFA. E ele me fez a cabeça para ir apitar futebol. Aí eu fiz o curso de árbitro de futebol e cheguei na FIFA também. Então, acho que no mundo todo tem 2 árbitros, que foram FIBA, basquete, e FIFA. Que fui eu e o Emílio Marques de Mesquita, de São Paulo, também foi árbitro internacional de basquete e árbitro internacional de futebol. Eu tenho os escudos da FIBA e da FIFA. Então, a minha ida para o futebol foi via basquete. Uma coisa meio gozada, interessante. Pois é. E a infância? Como foi a infância? Foi tranquila ou teve algum tipo de dificuldade? Não, graças a Deus. Posso dizer que eu sou privilegiado. Afinal, meu pai, já falecido, era arquiteto. Eu nasci na cidade de Rio Grande, mas me criei aqui em Porto Alegre o tempo inteiro. Mas sempre tive uma vida normal, boa, tranquila. Estudei em colégios particulares. Eu, minhas 2 irmãs, fizemos os 3, fizemos faculdade. Enfim, digamos que eu vim de uma família que me deu uma série de facilidades para eu poder tocar a minha vida, estudar, me formar e, enfim, não passar por privações. Isso eu tenho, eu falo com toda tranquilidade. Enfim, foi aquilo que meu pai me proporcionou, né? Legal. Meu pai Agora, mãe, que era professora de francês. então teve uma infância realmente muito, muito bacana, né? Agora, voltando na questão do futebol. Depois que o VAR foi oficializado, foi decretado aqui no futebol brasileiro, né? Nós tivemos. O primeiro, a questão do VAR era o seguinte: não, agora pode ser que os erros sejam diminuídos aí por causa do VAR, né? O árbitro revendo a imagem pela televisão, ele provavelmente vai acertar na maioria das vezes. Porém, não foi muito assim o que aconteceu, né? As reclamações continuaram, aliás, até reclamações duras, como era antigamente, e eu fiquei surpreso, né? Porque eu imaginava que com o VAR praticamente seria a solução, digamos, para corrigir os erros, né,
E você é a favor do VAR? Como você vê essa tecnologia no futebol? Não, hoje, o árbitro de vídeo é uma situação irreversível, né? Existe a tecnologia e, se ela está à disposição, tem que ser utilizada. A questão é como que ela é utilizada. Primeiro, se criou no imaginário do torcedor que não iria mais existir erro na arbitragem por causa do VAR. E isso é bobagem. Vou falar uma palavra dura, é bobagem, é besteira. O árbitro de vídeo só pode interferir em 4 circunstâncias muito específicas e quando há um erro claro. No mais, que é por conta do árbitro de campo. Lance de interpretação é árbitro de campo. As pessoas, de um lado vai achar que foi, o outro lado acha que não foi. O árbitro de vídeo não pode interferir. O problema é que no Brasil querem que o árbitro de vídeo interfira em qualquer situação. E mais, ele está interferindo em situações que não devia ter interferido. A gente nota que na Premier League, na Inglaterra ou na Alemanha, eles interferem muito pouco. Interfere naquelas situações em que o erro é claro, inquestionável. Fora isso, continua sendo tudo nas mãos do árbitro de campo. Então, nós não podemos achar que o erro vai terminar. Não, não vai terminar, porque quem continua apitando, quem continua dirigindo o jogo é um árbitro, uma pessoa humana. E o árbitro de campo só entra em situações muito específicas, que estão estabelecidas no protocolo. Acho até que no Brasil interfere demais. E esses foram os problemas que ocorreram. Mas, e aí na Europa, né? Por exemplo, assim, uma das reclamações é a demora. E realmente, para você decidir se vai dar o pênalti, por exemplo, ou não, né? Às vezes demora 5, 6 minutos. E a gente vem daqui em casa, em 30 segundos, no máximo, a gente talvez já pode dizer, né, se foi pênalti ou não. Então, por que dessa demora de 5, 6 minutos, por exemplo? Porque, normalmente, quem está em casa, ele vai decidir se é pênalti ou não é de acordo com o seu interesse clubístico, né? O árbitro, não. Ele tem que analisar uma série de situações. Né? Enfim, ele tem que ir lá, tem que olhar o lance várias vezes. Em casa, nós já vimos o lance antes dele olhar. Agora, que se leva tempo demais no Brasil, se leva. Na Inglaterra é 2 minutos no máximo, 1 minuto e meio, 2, está resolvido. Ele pensa, na hora de ver o lance no monitor, ele pensa como se estivesse vendo o jogo no campo. Ele não fica querendo que o monitor resolva o problema para ele. É um recurso a mais que ele tem. Mas a solução quem tem que dar é o árbitro. Então ele faz isso rápido, foi bem treinado para isso. Os árbitros de vídeo também. Aqui não, aqui há uma interferência muito grande e o árbitro de vídeo quer ser protagonista. Ele não é protagonista, ele é coadjuvante. Ele é como se fosse um auxiliar, bandeirinha. Para auxiliar o árbitro, não é para decidir. Quem decide é o árbitro de campo. E essa discussão que acontece, essa interferência, acaba causando um problema no tempo que se usa para decidir. E até citando os auxiliares, né? Muitos jornalistas, comentaristas de rádio, já ouvi, por exemplo, comentarista da Transamérica, da Bandeirantes, enfim, sempre falando assim, mas então quer dizer que o Bandeirinha agora é inútil, né? Não vou mais ouvir o Bandeirinha, né? Como você... Não, a questão do Bandeirinha é do impedimento. Erro de impedimento virou erro zero, porque é o computador que decide. Agora, evidentemente que aí é uma orientação que os bandeiras têm, que se o lance é ajustado, deixa seguir, porque se tiver em posição de impedimento, o árbitro de vídeo te salva. Agora, se o lance é ajustado e você e você levanta a bandeira e mata a jogada, e aí vai ver e o lance era normal, não tem mais como voltar atrás e recomeçar o lance. O prejuízo já está feito. Então é normal, isso é uma orientação que eles têm. No lance ajustado, deixa seguir. Se a bola entrar no gol, levanta e avisa o árbitro para ir no árbitro para pedir ajuda do árbitro de vídeo. Não é que ele deixa de que ele fica inútil, mas realmente a situação do Bandeira ficou bem mais tranquila que a do árbitro, ele tendo o árbitro de vídeo para corrigir e a margem de erro dele é zero, o árbitro de vídeo, né? É simplesmente passar a linha ali, botar no computador e vai te dizer se estava à frente ou não estava.
Legal. Deixa eu mandar um abraço aqui para Maria Graça, que está nos acompanhando, o Carlos Eduardo Mendes também, o Renato, o Rodrigo também acompanhando a nossa entrevista, o Lucas, a Emily, o Robson, a Adriana, a galera toda aí curtindo aqui a nossa conversa, Renato. Você foi comentarista da TV Globo, né? Comentarista de arbitragem. Como que foi essa fase da sua vida em trabalhar na televisão? Foram 20 anos na TV Globo maravilhosos, né? É uma empresa ótima, é uma empresa extraordinária, que te dá uma infraestrutura como nenhuma outra. Tá? A Maria da Graça aqui, olá, meu filho, estou te ouvindo, que Deus te abençoe. Maria da Graça, Deus te abençoe também, te cuida, hein? Então foram 20 anos maravilhosos. É uma empresa ótima, é uma empresa que oferece todos os recursos materiais e tecnológicos para os seus funcionários, tem respeito pelo funcionário, enfim. Foram 20 anos excelentes, mas tudo na vida passa, né? Tudo na vida tem seu ciclo. Né? Então, você tem que estar preparado, né, para um dia acontecer o desenlace. Em 31 de dezembro de 2018, terminou meu contrato, que não foi renovado, e é absolutamente natural nas relações profissionais, né? A empresa tem que se renovar. Hein? Você não ficou chateado de não ter renovado? Não, eu gostaria de ter ficado. Agora, eu não posso criticar a empresa por isso. Eu trabalhei 20 anos lá dentro. Eu não posso ficar lá dentro da empresa até morrer. A empresa tem que se renovar. Ela tem que abrir vaga para pessoas mais novas, para a empresa se perpetuar. Não pode esperar eu morrer para colocar alguém no meu lugar, né? Eu já estava com 68 anos. Então, é natural isso aí. Você tem que se preparar para isso. Ninguém é eterno. Né? E já diz a minha mãe, minha avó já me dizia uma frase: de insubstituíveis, o cemitério está cheio. É bem por aí, realmente. Agora, depois disso, né, depois que você deixou, né, não teve o contrato renovado, eles mudaram a forma, assim, de transmissão, digamos, né? Agora tem a central do apito, né? Ou seja, o comentarista de arbitragem, ele não comenta apenas um jogo ali, né? Ele comenta vários jogos. Eu já peguei essa fase. Você ficou nessa época? Já nos últimos 6 meses da Globo, já praticamente a partir da Copa do Mundo, que se criou essa central do apito, né? A Copa do Mundo de 2018 se criou a central do apito e até o final do ano. Fiquei nesses 6 meses já dentro desse formato. Um formato diferente, que você atende um número maior de jogos, não atende apenas aqueles 2 jogos da TV aberta. Atende todos os jogos que são disponibilizados ao telespectador pela TV fechada e Premiere também, né? Mas e aí, para ver tantos jogos? Como funciona? Não, você tem que ter tantos jogos ao mesmo tempo. Não, você trabalha numa central, né, que tem acesso essa central, você tem acesso a vários telões, com todos os jogos passando, você fica controlando, né, e sendo chamado apenas pelo narrador naqueles momentos que são decisivos. Não fica entrando toda hora, né? É um momento decisivo aqui, daqui a 10 minutos tem um momento decisivo no outro jogo, às vezes não tem nada numa partida. Enfim, dá para você conciliar. O problema é quando o momento decisivo acontece praticamente ao mesmo tempo em 2 jogos. Isso acontecia. Deu um problema no jogo tal no Rio de Janeiro e outro lá em Recife, mas praticamente no mesmo momento. Bom, aí a coordenação da transmissão diz: olha, Marcílio, olha o lance, atende Recife, agora olha o lance e atende Rio de Janeiro. Tem que ser assim, né? Não fica uma decisão, uma coisa imediata, uma atuação imediata do árbitro de vídeo. Mas normalmente é muito difícil coincidir de 2 ou 3 lances decisivos acontecer ao mesmo tempo em jogos diferentes, né? No mesmo horário. Acho que em Copa do Mundo era mais tranquilo, porque eram os jogos, mas em horários diferentes, né? Agora, Campeonato Brasileiro, né? Estadual era mais difícil, né? Mas se bem que no Campeonato Brasileiro, assim, então, vários jogos, às vezes você trabalha com 2 ou 3 árbitros ao mesmo tempo em centrais diferentes, atendendo
Um atende 3 jogos, outro atende 3, outro atende 4, entende? Então, você consegue fazer isso. Aí divide o número de jogos pelo número de comentaristas que você tem. E você pensa em voltar a trabalhar na TV? Não está no meu radar hoje voltar para a televisão. Hoje eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, na área de gestão estratégica de esporte. Eu fiz o curso executivo, né, já há 2 anos, de gestão estratégica e gestão executiva de esportes. Foi um curso de 1 ano que eu fiz. Terminou o curso, eu fui convidado para fazer o curso de professor, de tutor, e hoje sou professor de 3 disciplinas, né, na comunicação de eventos esportivos, gestão estratégica de esportes e estratégia de patrocínio, da Fundação Getúlio Vargas. Então, o meu objetivo é ficar nessa área e ir para uma área, eu já estava, inclusive, conversando com 2 clubes na época, para trabalhar na área como executivo de futebol. Deu a pandemia. Então, agora é aguardar. Então, o meu objetivo é ir por essa área de executivo de futebol. Não é mais voltar para a mídia, né? Entendi. Agora, eu estou aqui... Aproveitar a minha experiência dentro do... Eu tive 30 anos dentro do futebol, como árbitro e como comentarista, associado à minha formação acadêmica, que eu sou economista, né? Sou jornalista também, e sou jornalista e tenho essa especialização na Fundação Getúlio Vargas, na área de gestão, e na Universidade do Futebol também, onde eu fiz o curso de gestão técnica. Então, eu acho que estou preparado para isso, para poder encarar esse desafio de ir para o mercado de executivo de futebol. Muito bem. Agora, até estudando, né, para fazer essa entrevista, né, acompanhando a sua trajetória, né, um pouco da sua trajetória, você apitou os 2 jogos finais, né, da Copa do Brasil de 90, apitou decisões também da Copa do Brasil de 93, da Supercopa da Libertadores no mesmo ano, apitou partidas das finais do Brasileiro de 93, jogos de Copa do Mundo, né, em 94, Bélgica e Holanda, Suécia e Arábia Saudita, entre tantos outros jogos, né, na sua brilhante carreira. Qual foi o jogo mais marcante assim que você trabalhou? Eu digo, o mais difícil, né, de ser aptado? Não, o mais marcante foi Bélgica e Holanda, né? Que é um clássico na Europa, clássico dos Países Baixos, 2 grandes equipes naquela Copa, e evidentemente foi o jogo que marcou, foi a minha estreia na Copa do Mundo. E o outro jogo mais tenso, nervoso, mas foi um jogo espetacular que eu apitei, foi justamente a final da Supercopa dos Campeões da América em 93. Foi São Paulo e Flamengo no Morumbi, né? Um jogo que foi para pênaltis. Então foi um jogo muito tenso, um jogo... Era jogo único? Não, foram 2 jogos. O primeiro no Maracanã, o segundo no Morumbi. Eu optei a final no Morumbi. Uhum. Então esse foi o mais difícil. Esse foi um jogo muito tenso, muito disputado, mas foi um jogo excelente, excepcional, que eu recordo com muito carinho desse jogo. Foi um dos mais importantes da minha carreira, a Supercopa dos Campeões da América. Muito bem, já estamos chegando na nossa reta final aqui do nosso bate-papo. Vou fazer uma pergunta bem... não diria polêmica, não sei, mas talvez seja a curiosidade de muita gente. Árbitro de futebol tem time? Ele torce para algum time? O árbitro, não. Mas a pessoa que está, dizemos assim, dentro do árbitro, sim. O árbitro ele tem que ser isento. Ninguém nasce. E quando nasce, o pai diz para cima. O pai não me disse: olha, meu filho, quando tu crescer, tu não vai torcer para time nenhum, tu não vai a jogo de futebol, tu não vai assistir, tu não vai ouvir, porque quando for grande, tu vai ser árbitro e vai ter que ser neutro. Porque se eu não for a jogo de futebol, se eu não assistir jogo, se eu não ouvir jogo, se eu não jogar futebol, eu não vou gostar de futebol. E se eu não gostar de futebol, eu não vou ser árbitro. Não vou ser jogador, não vou ser árbitro. O João Saldanha tinha uma frase: ninguém é filho de chocadeira. Então, a questão é você ser... É mais que a imparcialidade. É você ser isento. É entrar em campo e saber que ali tem um time de verde, um de amarelo,
um de azul, de vermelho, né? Um de branco, um de preto, e você vai ter que fazer cumprir a lei. Você tem o seu nome, você tem a sua credibilidade para zelar, e isso é o mais importante. E a isenção é que vai lhe trazer tudo isso e que vai deixar o seu legado. Pois é, e até uma foto que é muito compartilhada nas redes sociais, é o árbitro, né, o Leandro Voaden, tirando uma selfie com alguns torcedores do Flamengo, 2 torcedores do Flamengo no Maracanã, e aí aquela história, né? Sempre quando ele vai apitar jogo do Flamengo, as pessoas lembram dessa foto, compartilham nas redes sociais e tudo mais. O árbitro tirar uma foto, por exemplo, você acha que é um descuido dele? É natural? Não, deveria ser evitado? Você é que nem um político. Eu cansei de tirar foto com torcedores em entrada de estádio, saída de estádio, em aeroportos. Como é que eu vou chegar? O torcedor vai tirar foto comigo e eu vou dizer não tiro. Primeiro, é falta de educação. Segundo, é falta de respeito com alguém que faz do esporte algo que eu ganho dinheiro. Por que eu não vou tirar foto com ele? Qual é o problema? Mesmo que ele esteja com a camisa do clube, eu sou pessoa pública. E o torcedor tem que entender. Pô, se passa o governador do estado, alguém quer tirar foto com ele, não tiro, porque eu não sei qual é o teu partido político. Não pode ser assim. As pessoas têm que ter um pouco mais de leveza, né? E pensar que uma pessoa que é pública, ela tem que que ter um respeito pelo público, né? Que trabalha, que vive, que convive no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente social. Eu lembro também, teve um caso em 2010, o Corinthians brigando pelo título, né, com o Fluminense, e aí teve uma polêmica, né? O árbitro que vai apitar hoje, eu não lembro o nome do árbitro, estava até procurando aqui, mas não achei. Que o árbitro que ia apitar o jogo do Corinthians na reta final, ele acho que já apitou em jogos da escolinha de futebol do Corinthians, e aí, mas como pode? Aí ele apita lá no Corinthians, aí vai apitar agora no Brasileiro, vai favorecer o Corinthians, enfim, aquelas ideias malucas que é a mesma coisa, ele apitou, começava a carreira, foi convidado para apitar lá, recebeu. Não tem problema, né? Qual é o problema? E aí depois, 7, 8 anos depois virou um árbitro de nível que apita e ele não pode apitar o jogo do Corinthians. Quer dizer, eu acho é muita paranoia das pessoas. Totalmente, eu concordo com você. Agora, Renato, neste último final de semana, ou nos últimos 2, na verdade, né, tivemos aí protestos a favor do governo, contra o governo, mas as 4 torcidas, né, daqui do futebol paulista, torcidas organizadas de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, elas se uniram, né? Você acha que o esporte e política têm que andar juntas, se misturam ou não, é cada um para o seu lado? Não tem como dissociar uma coisa da outra. Fazem parte do tecido social. Não é? Então, tem torcedores, grupos de torcedores que são de um lado ou são de outro, têm direito de se manifestar. Não tem problema, desde que seja feito de uma forma ordeira e democrática. Por que o futebol não pode? Por que o basquete pode, o futebol não pode? Enfim, futebol faz parte da vida das pessoas, como qualquer outro esporte. Né? Então, aquelas pessoas que querem se manifestar, que querem se posicionar, é um direito que elas têm, desde que seja feito de uma forma ordeira e civilizada. Nada contra. Seja para que lado for. Né? Temos que respeitar as posições, seja de política, de religião, de clube, esportiva, das pessoas. Né? A diversidade é que, digamos assim, reforça uma democracia. Para encerrar aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, o Cruzeiro foi rebaixado, né?
para a Série B do Campeonato Brasileiro, e aí vive um seríssimo problema financeiro, já perdeu pontos, né, para o Campeonato Brasileiro devido à dívida, né, a FIFA acabou decretando aí perda de 6 pontos, né, para o Campeonato Brasileiro da Série B. O Corinthians aí também com problemas, também dizem, e deve aí para alguns jogadores, e aí tem essa questão, né, se não pagar, a FIFA vai punir ou pode punir. Você acha que a FIFA, de uns tempos para cá, está sendo mais rigorosa, talvez, com os clubes? Porque dívidas todo mundo sempre teve, mas talvez nunca teve uma punição um pouco mais dura como está acontecendo, né? Com o Cruzeiro, talvez pode acontecer com o Corinthians e com o Santos também e com qualquer outro clube. Você acha que a FIFA nessa questão está sendo um pouco mais rigorosa? Ela está correta? Enfim, qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, em primeiro lugar, não tem nada de errado. Eu até louvo, né, que a FIFA esteja agindo dessa forma, como a UEFA já faz lá na Europa, fair play financeiro, e cumprir com as suas obrigações. Comprou, paga. Deve salário, paga. Não tem por que não pagar. Ah, eu tenho problema financeiro. O problema financeiro foi você que criou ao contratar que não podia pagar. Então, o que está acontecendo não é que a FIFA está sendo mais rigorosa. Hoje, antigamente, os processos duravam 3, 4, 5 anos. Hoje duram 6 meses. Ou seja, antes os clubes empurravam. Lá pela Santa aparecia um dirigente que acabava pagando. Fazia um acordo parcelado em 10 vezes, sei lá, com o clube da Arábia, não sei de onde. Agora não. Agora todos os clubes que já sabem que a FIFA resolve isso em 6 meses. Resolve em 6 meses, não tem por que fazer acordo. Entrega para a FIFA, ela decide, tem que pagar, ponto final. Então, ela não está sendo mais dura, ela está sendo muito mais ágil. Os mecanismos de cobrança são muito mais velozes. E isso está trazendo problema para os maus pagadores. Só isso. E sobre o Cruzeiro, você acha que consegue voltar rapidamente para a Série A ou terá muitos problemas? Não, já larga com -6, é um problema. Agora, a grandeza do Cruzeiro é um dos grandes, dos maiores do futebol, da história do futebol brasileiro. O seu quadro social, seu número de torcedores, a possibilidade que ele tem de arrecadar. A torcida, nessa hora, abraça muitas vezes o clube. E o que fizeram com o clube, as direções anteriores, foi inominável. Né? Então, essa parece que está muito bem intencionada. Espero que se saia bem. É uma judiaria um clube como o Cruzeiro disputar a Série B, mas vai ter que passar por esse purgatório para poder se reerguer. E eu tenho certeza que volta, porque mesmo com todas as dificuldades financeiras, ainda tem condições de fazer, de montar clubes, de montar um time, perdão, em condições de voltar até sendo campeão da Série B. Agora, vai passar por dificuldades. Por culpa do próprio Cruzeiro, das direções anteriores. Né? Agora, as direções anteriores é que têm que ser responsabilizadas pela atual direção, pelo que elas fizeram. Eu até ontem, né, na entrevista com o Júlio, falei mais ou menos isso, né? Enquanto o dirigente não for responsabilizado pelas suas atitudes, né, na sua gestão no clube, vai continuar essa bagunça, né? O cara vai lá, tem 2, 3 anos de mandato, faz mandato ruim, quebra o clube, acabou, vai embora e nada acontece com ele, né? Exato. De repente, essa filosofia mudar, aí pode ser que os clubes, né, sofram menos com essa questão, né, Renato? Exato. Tem que ser implantado de uma maneira muito rápida o fair play financeiro no Brasil. Não pode deixar a coisa largada assim. Infelizmente, nós temos muitos dirigentes bons, mas temos muitos, como todo setor da sociedade, muitos ruins. Né? E aí, os ruins acabam cometendo esse tipo de barbaridades com os recursos do clube, né? Vai embora, e o que vem atrás que deu um jeito de resolver. Com o fair play financeiro, isso, digamos assim, não termina, mas reduz muito essa possibilidade da irresponsabilidade e da gestão temerária.
Muito bem, vou dar um abraço aqui para o Júlio César Green, para o Gabriel Dantas e para o Edgar Carlos também, acompanhando a nossa live. Renato, gostaria de te agradecer mais uma vez por ter aceitado aqui o nosso convite, né, nesse bate-papo. Para mim, está sendo uma novidade, né? Estreiei ontem, hoje, aí a segunda entrevista. Já fiz, assim, entrevistas, mas com políticos, com artistas, etc e tal, mas via e-mail. Agora um bate-papo assim, que a gente pode, né, fazer a pergunta, depois fazer um outro questionamento em cima da pergunta. Assim, na verdade, é a primeira vez. Gostaria de te agradecer, Renato. Então, suas considerações finais. Não, o prazer foi todo meu, gostei muito dessa nossa conversa e disponha sempre, Leandro. Fico à tua disposição aqui. Um grande abraço. E abraço a todos os teus seguidores aí dessa live aqui que estiveram conosco nesses 45 minutos aqui. Muito obrigado, Renato Marsiglia. E lembrando que essa entrevista daqui a pouco estará no YouTube e também no blog, tá? O blog é leandroleite.blogspot.com. Também no meu Twitter, estarei lá compartilhando. Enfim, nas minhas redes sociais, no blog, a entrevista daqui a pouco disponível para os amigos. Quem ouviu, assistiu, pode acompanhar novamente. E também para quem não pôde acompanhar, terá a oportunidade. Então, um grande abraço a todos, amigos das redes sociais, e até a próxima. Um grande abraço.